Boa noite. Amém.
Glória a Deus, sábado sincero, que a graça e a paz seja com nosso espírito, nossa alma, nosso corpo, né? Gratidão por essa oportunidade aqui hoje, agradecer ao Senhor por essa oportunidade que vai sendo aproveitada, né? O tempo que estamos aqui. Inclusive você pode já pegar aí aquele livro que nós temos como nosso manual de meditação. E hoje eu sei que é o sábado sincero para nós, infelizmente para muitos não podem dizer o mesmo, mas a minha oração é que essa mensagem chegue como uma revelação, toque nessa pessoa também, como um dia tocou na minha vida, tocou na sua vida. E é interessante porque eu quero ler uma passagem que fala de algo que acontece muito, né? Muito numa noite como essa, né? Para aqueles que dizem estarem alegres. Né? E o que acontece? Muitas pessoas que estão nesse momento se preparando, já estão numa alegria, elas às vezes estão vivendo aquilo que foi interpretado na vida de um homem de Deus quando ele estava ali recebendo o Espírito de Deus na vida dele. Recebendo o Espírito de Deus, deixa eu dar uma olhada aqui, lá em Atos dos Apóstolos, eu não ia ministrar essa mensagem, eu queria ministrar outra coisa, mas essa é a mensagem que veio hoje, no momento de devocional hoje, sábado sincero, né? Atos, capítulo 2, né? Atos 2. E estava tendo uma festa também nesse dia, em Atos 2. E aí diz assim, a partir do verso 1, né? A partir do verso 1 fala o seguinte, ó. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, olha só, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Eles estavam assentados, encheu toda a casa. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Olha só o detalhe aqui, ó. Todos. Nessa minha caminhada de fé, muitas vezes algumas pessoas que resistem ao Espírito Santo quiseram me convencer que essa questão de ficar cheio do Espírito Santo não é para todos. Como se o Espírito Santo fizesse acepção de pessoas, né? Só que aqui o texto fala que todos, essa é a palavra, todos, foram cheios do Espírito Santo. E aí tem um outro detalhe aí, ó. Aí segue uma evidência entre todos, inclusive Maria estava lá. Diz assim, e começaram, ali foi só o começo, viu? Começaram a falar noutras línguas. Uau! Começaram a falar, isso não tinha acontecido ainda. Começou nesse dia de Pentecostes, começou nesse dia. Pedro ainda não falava. O tempo que ele andou com Jesus, ele não falava. Maria também não falava. Madalena não falava. Mateus não falava. Tomé não falava. Nenhum deles falava ainda. Eles começaram nesse dia aqui. Jesus já estava morto, já tinha ressuscitado, já tinha subido aos céus. E aí começou a acontecer a coisa. Eles começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Quem concede é o Espírito. É o Espírito.
Por isso que eu acho que é tão difícil para muita gente que ainda está presa ao intelecto. Porque aqui é o Espírito. Aqui é um penhor do Espírito, viu? Uma garantia que o Espírito é de verdade. É o Espírito. Ele concedia que eles falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam perplexos, dizendo uns para os outros: que é isto? O que é isto quer dizer? O que isso quer dizer? E os outros, zombando, diziam: estão cheios de mostos. Essa palavra, cheios de mostos, em outras traduções, diz assim: eles estão embriagados. Hoje, nesse sábado à noite, muita gente está por aí procurando ficar cheio de mostos. Cheios de mostos, cheios de vinho, né, embriagados com álcool. Estão embriagados. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados. Olha aí, viu? Mosto quer dizer embriagado. Ó. Estes homens não estão embriagados, como vocês pensais, sendo a terceira hora do dia. Era de dia isso. Mas isto que foi dito pelo profeta Joel. Olha aí. O que foi dito pelo profeta Joel? Está aí, ó. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima, no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Será salvo. Isso é tremendo, né, gente? Isso é maravilhoso. Eu quero parar por aqui, devido ao nosso tempo, mas esse profeta Joel, ele está na Bíblia. Ele está na Bíblia. E lá no livro desse profeta que fica no Antigo Testamento, o livro do profeta Joel, você vai ver isso escrito lá. E quando isso aconteceu, aqui em Atos, Pedro,
ele lembrou do profeta Joel. Ele lembrou do profeta Joel e ele disse assim, olha só, está se cumprindo a profecia do profeta Joel. Se cumpriu agora em nossas vidas, a profecia de Joel. Jesus, sempre quando ele estava andando, muitas vezes ele citava isso, ele dizia assim, está se cumprindo em mim a Escritura. Hoje se cumpriu na minha vida a Escritura. Agora Jesus não está mais com eles. Jesus não está, pelo menos não fisicamente. E agora quem toma a palavra, quem levanta a palavra, a voz aqui é Pedro. E Pedro diz o quê? Olha, o que aconteceu agora aqui foi uma etapa profética. E eu estou maravilhado de poder estar vivenciando na íntegra essa etapa profética. Eu estou vendo se cumprindo na minha vida, na minha geração, uma profecia. Está se cumprindo uma profecia. E qual é a profecia? Está aí. Aí ele lembrou de Joel. Ele lembra de Joel e fala, o que está se cumprindo aqui é o que estava escrito no profeta Joel. Então ele cita Joel. E Joel fala o quê? O profeta Joel fala do Espírito Santo, gente. Por exemplo, Isaías falava do Messias, falava de Jesus. Agora Joel, ele fala do Espírito Santo. Joel fala do Espírito Santo. Ele fala do dia que o Espírito Santo ia se manifestar nas pessoas. E quando Pedro viu aqueles homens cheios do Espírito Santo, inclusive ele lembrou as pessoas, porque a situação lá era tão tremenda e algumas pessoas tentam interpretar esse texto pelo intelecto e dizem assim, não, eles estavam falando em línguas com idiomas, como se desse tempo, naquele momento ali, eles aprenderam um idioma. O próprio povo que estava lá estranhou, porque eles disseram assim, mas esses homens, eles não sabem falar o nosso dialeto, eles não sabem falar. E detalhe, eles estavam falando algo que aquelas pessoas que estavam ali disseram o que era. Eles falaram, olha, eles estão anunciando as grandezas de Deus. Eles estão anunciando as grandezas de Deus. Agora fica aquela especulação, né? Aquela especulação sobre que língua era essa que eles estavam falando. E hoje meu tempo não me permite tentar explicar que língua eles estavam falando. A questão é que a interpretação dessas línguas, a interpretação é que eles falavam, anunciavam as grandezas de Deus. As grandezas de Deus. Agora, o que seriam as grandezas de Deus? Porque quando eles estavam anunciando as grandezas de Deus, outras pessoas olhavam e começaram a zombar. E falaram assim, esses homens estão cheios de bebida, eles estão cheios de vinho, estão embriagados. E por que eles falaram que eles estavam embriagados e até zombaram? Havia uma certa aparência, né, de embriaguez. A maneira que eles estavam, para aquelas mentes carnais que interpretavam segundo a aparência, era a aparência de quem estava embriagado. É por isso que talvez muitos que você até conheça, ou já passou por isso, eu já passei, a gente sente um certo receio. Essa profecia já se cumpriu. Essa profecia ela é uma bênção para você. Você tem direito de desfrutar dela. Hoje, nos dias de hoje, você tem direito de desfrutar dela. Mas o que acontece? Às vezes você está naquela posição daquelas pessoas lá que quando olham para uma situação dessa, para uma manifestação, o que vem na mente dela é o seguinte, eu não quero ficar parecendo embriagado. Eu não quero pagar um mico, né, como a gente chama, um mico desse. Eu não quero pagar um mico. Não, isso é demais. A minha mente, o meu intelecto não pode conceber uma manifestação dessa. Pois é. Só que Pedro, olhando para
aquela situação, ele levanta a voz e começa a falar ali as suas palavras. Você pode ver que eles não estavam embriagados. Pelo menos não do mosto, né? Porque se eles estivessem embriagados, talvez Pedro ele não ia conseguir raciocinar. Você vê que o embriagado ele tem dificuldade para raciocinar. É por isso que quando tem o teste do bafômetro no trânsito, se a pessoa tiver ingerido poucas doses de bebida alcoólica, ela já vai cometer ali uma infração, né? Vai receber uma multa. Por quê? Por causa da dificuldade de raciocínio na hora do trânsito. Mas Pedro, ele não estava embriagado como eles estavam dizendo. Ele estava cheio sim, mas cheio do Espírito. E o Espírito, o que é tremendo é isso, que ele não tira de nós o nosso estado de raciocínio. Você não fica fora de si ou inconsciente, não. Eles estavam cheios do Espírito e estavam conscientes, estavam cônscios que estavam cheios do Espírito. Agora, o que é lindo é isso. Por isso que quem prova do Espírito, quem prova dessa manifestação, quem prova dessa profecia de Joel, é sério, os demais êxtases deste mundo, sabe, não se compara ao cumprimento da profecia de Joel. Não se compara, não se compara. E Pedro experimentou e agora ele vai ali defender os seus e vai explicar para aquelas pessoas que estavam ali tentando analisar, tentando entender o que estava acontecendo ali. E olha qual é a resposta da mente. A resposta da mente diz o seguinte, diz, não, eles estão embriagados, e começaram a zombar deles. E aí Pedro cita o profeta Joel. Ele diz, não, isso aqui é um cumprimento da profecia de Joel. Joel disse sobre isso. E ele começa a citar, e acontecerá naqueles dias. Quais os dias? Quais são os dias? Esse dia agora, no dia de Pentecostes. Depois que Cristo ressuscitou, subiu aos céus, Jesus disse, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, eu rogarei ao Pai, e ele vos mandará um outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer. O Espírito da verdade. E agora o Espírito da verdade vem e desce ali em Pentecostes, e eles começaram a falar novas línguas. Isso é um fato evidente nesse contexto aqui. Que eles falaram e isso provocou uma situação muito forte ali naquelas pessoas. Em todas elas. Inclusive naquelas que ficaram assistindo a manifestação do Espírito Santo na vida dos discípulos. E Pedro agora com aquela ousadia, Pedro que antes negava Jesus, Pedro que antes negou Jesus 3 vezes, agora ele levanta a voz, ele recebe uma coragem, uma ousadia, por isso que eu falo muito sobre o Espírito Santo, primeiro porque se cumpriu a profecia de Joel, e porque quando você sempre tem aquela desculpa de falar assim, não, mas eu sou tímido, mas eu sou tímido, mas eu sou tímido. Ah, meu irmão, eu também sou tímido, mas quando você recebe o Espírito Santo, começa a falar nas línguas do Espírito Santo, você não vai parar de anunciar as grandezas de Deus. Você não vai parar por causa da timidez. Você não para. Porque as grandezas de Deus, elas são liberadas, são manifestas com coragem quando você está cheio do Espírito Santo. E é tanto que Joel fala o que? Joel diz assim, e eles profetizarão. O que é profetizar? Anunciar a palavra. Pedro começa aqui a narrar a palavra e ele cita o profeta Joel. Ele disse, olha, está se cumprindo a profecia de Joel. Se cumpriu a profecia de Joel. Ele falou do Espírito Santo. O Espírito Santo agora está aqui. Antes o Espírito Santo não estava. Quem estava era Jesus. Agora o Espírito Santo está em nós. Aleluia. O Espírito Santo está em nós. E pode estar em vocês também.
Ele pode fluir na vida de vocês também, se vocês quiserem. É para todos. E aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha que bênção. Olha que bênção, gente. E aquele povo ficou assim. Vamos ver, vamos terminar a história. Vamos terminar aqui a história. Essa história aqui que Pedro conta. Mas olha como é que o povo ficou. Ele diz assim: homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus, dentre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vocês, como vocês mesmos bem sabeis. A este vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Prendestes e crucificastes e mataste pelas mãos de injustos, pelas mãos dos romanos, ao qual Deus ressuscitou, olha a ressurreição aí, Deus ressuscitou desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido pela morte. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Aleluia por isso. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de alegria. Homens, irmãos, seja-lhe lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo, para o assentar sobre o seu trono. E antevendo isto, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, de que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela direita de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? O que a gente faz agora depois dessa mensagem? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vocês, aos vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus no Senhor chamar. Ou seja, essa promessa é para você que está aqui na live. Se não está desfrutando, está perdendo tempo, viu? Porque é para desfrutar. É bíblica, tá? E está se cumprindo. É a palavra aqui, eu estou lendo, é a palavra. Agora, a palavra pode ser só uma letra, que não vai fazer diferença nenhuma para você, ou ela pode ser algo que se materializa na sua vida. Aí você tem a experiência da palavra para contar. É mais do que uma teoria. Está aqui, ó. Porque a promessa vos diz respeito a vocês, aos vossos filhos, e a todos que estão longe. É como aquela canção que eu estava cantando. Que as bênçãos se derramem até 1000 gerações, minha família, os meus filhos e os filhos
de meus filhos. Quer dizer, é para todos. A bênção, a unção é para todos. Tantos quanto Deus no Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Palavra do Senhor, gente. Que coisa tremenda. Isso aqui poderia dizer que é um ato introdutório de quando se principiou ali, em Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu, começa a acontecer uma nova etapa, uma nova era na igreja, no trabalho do Senhor, na família de Deus na terra, que a gente chama de igreja. Só que essa igreja aqui, ela era guiada pelo Espírito Santo. Ela era guiada pelo... Você vê como é que era a conexão ali, o costume das pessoas. Esse texto eu aconselho você a ler ele várias vezes. Porque sempre que você lê, relê, você vai ter um insight desse texto aqui. Mas, para a gente resumi-lo, aqui se cumpriu a profecia do profeta Joel. Se cumpriu a profecia de Joel sobre o Espírito Santo. E eles começaram, é só o começo, a falar novas línguas. Começaram a falar novas línguas. E olha, isso era algo tão tremendo que até mais na frente, um fariseu vai começar a perseguir Pedro, perseguir Tiago, perseguir João, vai perseguir os irmãos. O nome desse fariseu é Saulo de Tarso. Ele vai perseguindo eles, vai mandar prender muitos, mas vai chegar uma hora que Saulo ele vai se deparar com o próprio Espírito Santo. E vai ser uma experiência tão tremenda que ele vai ficar cego. E depois de 3 dias ele volta a enxergar, recebe uma oração de um irmão, e naquele momento ali ele se batiza. Olha como aqui tem a importância do batismo, né? Ele se batiza porque ele agora crê, ele agora é um crente, ele se batiza. E logo que ele se batiza, ele fica cheio do Espírito Santo. Fica cheio do Espírito Santo. Então, isso aqui não era uma coisa, gente, só para algumas pessoas especiais. Até Saulo, que perseguiu os cristãos, que perseguiu os irmãos, vou falar assim, né? Que perseguiu os irmãos discípulos de Jesus. Até ele recebeu o Espírito Santo. Recebeu o batismo com o Espírito Santo. O que dirá você, que nunca perseguiu talvez nenhuma mosca, nenhuma barata, né? Eles perseguiam, Saulo perseguiu os irmãos. E ele também ficou cheio do Espírito Santo. É só você observar, ó. Olha como aconteceu com Saulo. Saulo era um fariseu, um Shimuel da vida. Saulo não tinha ainda o Espírito Santo na vida dele. Pedro tinha. João tinha. Maria tinha. Madalena tinha. Mateus tinha. Tomé tinha. Mas Saulo não tinha. Saulo não tinha.
Mas olha o que acontece, ó. Vou botar aqui. Tá aí, ó. É lá em Atos. Deixa eu dar uma olhada aqui, Atos. Capítulo. Acho que é o capítulo 8. Deixa eu ver aqui. Não lembro se é o capítulo 8. Tá aqui. Capítulo 9. O capítulo 9 fala assim, ó. Diz assim, ó. Verso 1 fala assim. Atos 9 diz assim, ó. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas. No caso era o sumo sacerdote, o Caifás, né? Pedindo cartas a Caifás para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Olha, ele não sabia quem, ele não conhecia o Espírito Santo. Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue, rapaz. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Jesus nem falou com ele o que era para ele fazer. Jesus, não, vou deixar aí. Depois a gente conversa. Você está muito nervoso, vou deixar o Espírito Santo, depois vai resolver isso. Mas primeiro ele teve que falar com o irmão. Gente, aqui a gente vê a importância do irmão, a importância dos homens de Deus. O próprio Jesus disse, não, você vai conversar com uma pessoa aí da terra mesmo. E aí, no versículo de número 7 fala, os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que lhe voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes do sacerdote para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho, por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver. Volte a ver, mas olha o detalhe aí, ó. Volte a ver, aí diz assim, e seja cheio do Espírito Santo. E seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer recuperou as suas forças. Está aí. Está aí. Algo tremendo na vida desse camarada aqui acontecendo. E olha, aqui a gente observa aqui que a questão aqui não é mérito. Não foi por mérito que ele recebeu essa dádiva. Na verdade, isso é uma dádiva, não foi mérito. Não foi mérito. Até porque ele estava, se fosse pelo mérito,
pelo mérito, ele não ia receber esse Espírito. Se tem alguém que não merecia receber o Espírito da vida, esse Espírito da transcendência, esse Espírito que é toda a essência da espiritualidade transcendente, se tem alguém que não merecia, se fosse, né, julgarmos aqui a vias de meritocracia, era Saulo. Saulo não merecia. Saulo não merecia. Você vê o texto, está muito claro quem era Saulo, quem foi Saulo. Então, Saulo não merecia receber. Não merecia. Todavia, contudo, apesar de tudo, ele recebeu. Ele recebeu a visão dele, que ele ficou cego. Se ele voltou a ver, se ele voltou a enxergar, o que é que você acha? Ele recebeu ou não recebeu o Espírito Santo? Ficou ou não ficou cheio do Espírito Santo? Ficou. E olha o detalhe, ele não estava no dia lá do cumprimento de Pentecostes. Ele não estava no dia que a profecia de Joel se cumpriu. Ele não estava lá do lado de Pedro, do lado de Maria, do lado de Tomé, do lado de Madalena. Ele não estava nesse dia. Ele não estava lá. Ele não estava. Pedro recebeu primeiro do que ele, Pedro. Mateus recebeu primeiro do que Paulo. Agora chegou o dia de Saulo. E Saulo não merecia. Isso fica claro que Deus não faz acepção de pessoas, que Deus não é seletivo em relação a essa bênção, essa graça. E eu, se fosse você, falaria assim, se Saulo recebeu, se Saulo ficou cheio do Espírito Santo, imagina eu. Imagina eu que eu nunca matei nenhuma barata. Eu nunca prendi nenhuma mosca, um mosquito. Ah, o Espírito Santo é para mim. Se Saulo ficou cheio do Espírito Santo, eu vou flutuar, eu vou levitar no Espírito Santo. Me lembrei agora de um amigo meu que ele falou que uma vez participou de um retiro e lá ele recebeu, ele participou de uma cerimônia, né? E lá ele bebeu um chá, né? Um chá da ayahuasca. E ele disse que entrou num momento de êxtase ali, tremendo, um momento de êxtase profundo. Ele disse que teve alucinações, ele disse que viu muitas coisas naquele lugar, naquele ambiente, quando ele tomou daquela bebida, daquele chá, aquela medicina, né, natural, alternativa ali. Ele disse que se envolveu e ele disse que depois daquele dia ele nunca mais foi o mesmo. Aí eu fiquei pensando comigo, poxa, cara, eu tive uma experiência parecida com a sua, só que não foi igual. E ele, você também participou da cerimônia de ayahuasca? Eu disse, não, mas eu participei da cerimônia de Pentecostes. Como assim? Não, como é que é essa cerimônia de Pentecostes? Não, isso aqui é segundo a Bíblia. Segundo a Bíblia, um dia eu estava numa situação, eu estava até contando sobre isso ontem para um amigo, meu testemunho, né, que isso aconteceu há 2 décadas atrás. E ainda hoje eu estou aqui falando, né? Tem pessoas que receberam isso há 2 décadas atrás e hoje não fala mais sobre isso, porque o fogo da vida, o fogo do Espírito esfriou na vida da pessoa. Mas eu não. Eu até me lembro que quando isso aconteceu comigo, algumas pessoas falavam assim para mim, é porque você está no primeiro amor. Você está no primeiro amor. A pessoa que já tinha perdido o primeiro amor, né, falava, é porque você está no primeiro amor. Daqui a uns anos você vai ver que você nem vai mais falar nessas línguas estranhas aí. Pois é, o tempo passou e eu estou aqui falando. Comecei a live aqui adorando, louvando, né? A coisa continua. E olha que já passaram-se 2 décadas. Estamos caminhando aí para formar, se Deus quiser, uma terceira, né? A terceira década desse evento que aconteceu na minha vida pessoal. E eu conheço outros irmãos, até na minha família, que também provaram disso. Provaram dessa, vamos falar assim, dessa iluminação, dessa imersão. Só que essa imersão aqui não é essa imersão corporativa que acontece hoje, né, no mercado da fé, no mercado, inclusive, da espiritualidade, que o ser humano, quando ele é corporativo, é assim. Ele mercadeja, ele tenta mercadejar até o espírito. A misericórdia, né? Mas é assim, ele tenta mercadejar até o espírito. Aí quando ele te convida para uma imersão, pode esperar que todas, infelizmente, né, quando se tem essa propaganda assim, ó, venha para uma imersão, você pode esperar, meu irmão, que daqui a pouco eles vão falar assim, agora é assim, ó, você
preenche aqui, faça a inscrição, e você tem que dar tantos para você participar dessa imersão, né? Pois é, a minha imersão foi gratuita. E olha, e funcionou. Funciona até hoje. Já estou caminhando já para, como diz, né, para a terceira idade. E a coisa está fluindo. Eu não sei também como é isso, não, mas eu sei que está aqui na Bíblia. Eu acabei de ler. Eu comecei essa live lendo esse texto de Atos capítulo 2. E essa coisa flui, é o cumprimento, né? Traga o cartão e a senha. Pois é, as imersões de hoje são assim. Só que a imersão que Pedro vivenciou, a imersão que Saulo de Tarso vivenciou, a imersão que Estevão, a imersão que Maria, né? A senhora Maria, Nossa Senhora, como chamam, ela experimentou. A imersão que Madalena, Miriam de Magdala experimentou é outra imersão, gente. Essa imersão é uma imersão pura, é uma imersão que ela vem como uma dádiva. Jesus disse assim, Jesus falou assim, quem quiser, venha e beba de graça da água da vida. Os mentores de hoje que oferecem imersões, eles se esqueceram desse requisito, que a imersão genuína, a imersão de Cristo, ela é gratuita, ou seja, ela é uma dádiva, gente. Eu sei que a gente vive num mundo que tudo tem um preço, né? Tudo se coloca preço. Aí quando você vem com uma mensagem de graça, as pessoas estranham. De graça deram, de graça receberam. Pois é. Mas quando se coloca um preço na graça, aí parece que isso valida, isso legitima. Porque a graça, de graça, parece que não tem graça. Para um mundo capitalista, um mundo que tudo tem que ter um preço. Né? Uma vez um desses aí, né, desses que estão nos podcasts populares da vida, que diz que são pessoas que desenvolvem você, o teu campo emocional, tá lá, o currículo do camarada tá assim, trabalho, você vai lá na bio da pessoa, tá escrito assim, trabalho com desenvolvimento pessoal, né? Aleluia, desenvolvimento pessoal. Aí ele tava dando um conselho lá no podcast que ele estava, eu parei para ver aquela, para não falar miséria aqui, né? Eu parei para ouvir aquilo. Aí a pessoa vai e fala assim: olha, quando uma pessoa chamar você para conversar, seja no WhatsApp, seja no direct, seja no bate-papo, seja no Meet, seja até mesmo presencial, você tem que fazer a seguinte pergunta: se você quer ser uma pessoa de sucesso, uma mulher de sucesso, um homem de sucesso, você tem que fazer a seguinte pergunta. Primeira pergunta é essa. Qual é a pergunta? Olha a pergunta lá do Master, do Mega Master. Ele disse assim: a pergunta é essa. O que eu vou ganhar com isso? Olha só. O que eu vou ganhar com isso? Deixa eu ver. A dádiva inestimável quer falar comigo. Aí eu vou primeiro consultar aqui e falo assim: o que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar com isso? Meu Deus do céu. O que eu vou ganhar, o que eu já ganhei é o imensurável. O que eu já ganhei é o inestimável. É o sublime, é aquilo que não se reduz à vitrine do capital. É aquilo que não se reduz à vitrine do capitalismo. É isso que nós ganhamos. Foi isso que Pedro ganhou. Foi isso que Saulo ganhou. Foi isso que Mateus ganhou. Foi isso que Levi, que Madalena ganharam. Agora, onde estão esses discípulos nos dias de hoje, gente? Onde estão esses discípulos? Será que ainda existe algum desses discípulos nesse tempo de IA, nesse tempo de tudo artificial, nesse tempo de corrupção, nesse tempo de apostasia, nesse tempo que o amor das pessoas esfriaram? Você vê a pessoa, ela tem dificuldade de ser amiga de outra pessoa. A pessoa fala assim: vem cá, você fala com aquela pessoa? Falo. E aí, quando é que vai rolar alguma coisa? Vai rolar o quê? Não, você está falando com essa pessoa, com certeza você tem alguma segunda intenção. Não existe isso, não tem segundas intenções, tem as primeiras intenções. E qual é a primeira intenção? É simplesmente ser. Nós somos o que somos. E nós deixamos fluir essa dádiva, essa graça.
é amor. Aí a pessoa, eu falei um dia assim, você estava com uma pessoa conversando com ela, eu estava, e o que você estava conversando com ela? Sobre amor. E ele perguntou, e por que você estava conversando com ela sobre isso? Porque eu amo aquela pessoa. Aí a pessoa perguntou assim para mim, quem é essa mulher? Eu disse, não, é um homem. Aí ele disse assim, mas vem cá, você é... Peraí, agora eu não entendi. Aí o que foi? Você é homoafetivo? Eu disse, por quê? Porque você disse que estava falando com ele sobre amor, estava dando amor. Aí você beijou na boca dele? Eu disse, não, querido. Não, o amor que eu estou falando aqui é além, querido. Meu irmão, acorda, em que mundo nós estamos? Que se eu digo que eu estou amando uma pessoa, a pessoa me pergunta se eu estou beijando na boca dela. Olha só. Parece que o povo tudo virou criança. Até uma criança sabe que não é isso. Uma criança brinca com um amiguinho por amor. Sem beijar na boca. Sem beijar na boca. Aí a pessoa diz, sabe o que é pra mim? A pessoa disse assim, pois eu não perco meu tempo com uma pessoa que eu digo que eu tô com ela por amor sem beijar na boca. A única pessoa que eu fico por amor sem beijar na boca é minha mãe e meu pai. Eu disse, misericórdia, irmão. Misericórdia para você, então. Que Deus tenha misericórdia dessa alma. Dessa pobre alma. Gostei, Fran. É isso aí. Amor fraternal. Pronto, da minha Fran salvou a pátria aqui hoje. Um sábado sincero. É isso mesmo. Amor fraterno, ou, como alguns chamam, amor altruísta. Amor da caridade. Tem tantos nomes para isso. Há mesmo o amor do Espírito, né? Como segundo o contexto de hoje, que é amor do Espírito. Porque havia essa ligação, gente, na comunidade, na comuna de Cristo. Imagina só, Cristo tinha 12 homens que andavam com ele. Já pensou? Cristo falava de amor para eles. Já pensou se para esses 12 homens serem fiel a Cristo, Cristo tivesse que todos os dias beijar na boca de cada um deles? Não, eu vou deixar Cristo, eu vou abandonar Cristo. Pedro, onde é que você vai, Pedro? Eu vou abandonar Cristo. Por quê? Porque Cristo não me beijou hoje. Cristo não me deu um beijo hoje, vou abandonar Cristo. Ele disse que prega o amor, mas nem me deu um beijo na boca hoje. Já pensou uma situação dessa? Amar é transcendente e espiritual, fraternal, como diz a Fran. Pois é. Pois é, gente. Olha, eu me lembro que ontem à tarde, por exemplo, eu estava numa vibe assim, né? Estava até no trabalho. E aí eu me lembro que um amigo meu me ligou e começou a conversar comigo. E as horas se passaram e foi tão bacana. E eu estava assim, sabe? Eu estava assim receoso, porque eu não tinha dormido direito na noite anterior e eu estava receoso que eu ia sentir algum tipo de enxaqueca, né? Eu estava preocupado que eu não queria tomar remédio. Estava preocupado com isso e começou aquilo a causar ansiedade. E quando esse meu amigo ligou, foi ele que ligou, eu não liguei para ele, ele que ligou para mim. A gente começou a conversar ali, isso era por volta de umas 3 horas da tarde, eu acho, 2h30 da tarde. Gente, o tempo é como diz, né? Quando a gente está com alguém que a gente tem amor, a gente não vê o tempo passar. Pois realmente, quando eu fui olhar para o tempo, já era 5 horas já da tarde, 17 horas. Já estava para escurecer aqui. E eu estava ali bem. A dor, é como diz, né? Tomou Doril, a dor sumiu. Eu não tomei Doril. Mas a pessoa que falou comigo foi muito melhor do que um Doril, do que uma dipirona. Começou a conversar e começou a fluir. E era uma conversa espiritual, viu? A pessoa fala assim, eu não sei o que aquela pessoa conversa tanto com a outra pessoa, diz que é conversa espiritual. Irmão, conversa espiritual, eu falo a todos os meus, te amo, sempre, quando assim eu senti te falar. Pois é. E ontem meu amigo, ele nem falou que me amava, né? Mas a atitude que ele teve foi de amor. Eu me senti amado. Porque também tem essa questão, né? Tem essa questão que o amor, é claro que já foi comprovado pela psicologia, que faz bem o ser humano tanto dizer te amo, como ouvir que é amado. Ouvir alguém dizendo para ele que ama, faz bem. Isso é saudável, faz bem. É claro que com equilíbrio, mas faz bem. Mas a gente sabendo que esse amor, ele é manifestado com pequenas ações, com pequenos gestos, né? Com pequenas atitudes, né? É muito amor envolvido para ficar 2 horas no telefone. Pois é. Não, e tem que ser, realmente, pois é. Porque se não tiver amor, a pessoa começa a reclamar. Como é que esse cara ficou comigo 2 horas no telefone? Vá pra lá,
a plantar coquinho lá na praça, né? Mas quando tem amor, por isso que eu digo, irmãos, uma vez perguntaram assim para mim, você vai para onde? Eu estava subindo uma montanha, para mim ficar em oração naquela montanha. E eu ia fazer isso meia-noite, né, na madrugada. Aí a pessoa disse assim, rapaz, você vai para a montanha meia-noite? Você não tem medo não? Você não tem medo de um ladrão pegar você? Aí eu disse, rapaz, eu já fiz coisa pior nesse mundo. Eu já enfrentei chuva, frio, resfriado, para me assistir um show de rock. Um show de rock de uma banda que eu era fanático por aquela banda. Uma banda de punk rock. Por que que eu não vou ficar na montanha com meu Deus, né? Eu vou lá, vou ficar na montanha. E olha, quando eu fui pro show da banda de rock, eu era fanático, não aconteceu nada comigo. Não aconteceu nada e eu passei por uma zona de perigo, não aconteceu nada. Foi a minha fé, foi o meu amor. Porque quando você tem esse amor, eu gosto dessa frase que diz assim, tudo é possível quando você tem fé. E eu também digo, tudo é possível quando você também tem amor. Você enfrenta as coisas. Você enfrenta aquilo que sem amor você não enfrentaria. Porque sem amor você ia olhar a dificuldade, ia começar a reclamar, e não, tá difícil. Agora parece que o amor ele te dá assim uma energia, ele te dá um gás, ele te dá assim aquela vibração que você vai para dentro, cai para dentro, vai para cima e vai encarar o negócio e vem aquela animação, aquela energia, aquela coragem, aquela ousadia, aquela intrepidez que você faz. E você às vezes corre riscos, às vezes você passa por uma situação que quem olhar de fora diz que não faria porque é um sacrifício, mas como você está naquela frequência vibracional de amor, você nem sentiu o sacrifício. Você nem sentiu você nem sentiu que foi sacrifício. Porque essa que é a verdade, não foi sacrifício, porque você estava numa frequência de amor. Agora, quando não se está numa frequência de amor, irmãos, aí não. Mas tudo bem, não é obrigado também estar na frequência de amor. E aqui eu estou falando aqui, hoje, né, na verdade a gente falou de amores aqui, de pessoas, mas o ponto de partida aqui, a perspectiva aqui é o amor espiritual, gente. É o amor, no caso eu falo do amor do meu Deus, você fala o amor do seu Deus. O meu Deus aqui sauda o seu Deus, e se o nosso Deus é o mesmo Deus, melhor ainda, né? Para a coisa vibrar, aquela coisa. Mas é isso que eu falo, é esse amor de Deus, né? O meu, que eu sempre digo, é o Deus que se fez homem. É o Deus que se fez homem e que habitou entre os homens e que ensinou para os homens como é que era amar, né? Ao ponto de no final da história ele dá a vida dele, né? Ele disse, ninguém tem maior amor do que esse, de dar a vida pelos seus amigos, né? Então esse é o Deus que eu sigo, assim, que eu concebi. E olha que eu já tentei conhecer de tudo um pouco nessa vida, mas esse envolvimento com esse Deus foi algo marcante que, sei lá, que o tempo tem passado, o tempo está passando, a gente está caminhando para a velhice, e isso continua. Isso continua em meios anos, apesar de tanta coisa que a gente vê, ouve, passa, não só no mundo de fora, mas até no nosso corpo, na nossa vida, e ainda assim essa fé, essa força, essa vibração, ela se renova. E o nome bíblico para essa vibração, para essa energia, o nome bíblico aqui hoje é Espírito, Espírito Santo. Esse é o nome bíblico, né? Espírito Santo. Minha oração é que você possa também ter essa experiência, se você não teve ainda, né? Você está ouvindo sobre a experiência, mas essa promessa é para você também, né? É para você e ela é de graça. Ela é de graça. Ela é de graça. Agora, como é que é assim? Você vai ouvindo. Eu não recebi assim do dia para a noite, não foi assim. As pessoas falam assim, não, a gente já nasceu com o Espírito Santo. Nós já nascemos com o Espírito Santo. Aí é outro assunto, não é para a live de hoje, mas um dia eu posso conversar com você sobre isso, né? Mas é outro assunto. Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Sol que brilha à noite, a qualquer hora me fazendo sorrir. Claridade, fonte de amor que me acalma e conduz. Essa luz só pode ser Jesus. Roberto Carlos, né? Por isso que na hora que eu li aqui, eu me lembrei, né? Luz que me ilumina o caminho, que me ajuda a seguir.
Sol que brilha à noite, a qualquer hora me fazendo sorrir. Claridade, fonte de amor que me guia, calma e conduz. Essa luz só pode ser Jesus. Essa luz só pode ser Jesus. Vamos lá, vamos cantar. Como é o trecho da letra dele? Luz que me ilumina o caminho e me ajuda a seguir. Sol que brilha à noite, a qualquer hora me fazendo sorrir. Claridade, fonte de amor, me acalma e conduz. Essa luz só pode ser Jesus. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz só pode ser Jesus. Essa luz, é claro que é Jesus. Fica com essa luz, fica com essa bênção. Esse foi o nosso sábado sincero hoje, gente. Gente, eu agradeço o Espírito Santo, ele tem nos sustentado. Minha oração é que o Senhor esteja aí, que você permita o Senhor estar sustentando você, porque esses dias, eles já estão cumprindo uma outra parte da profecia de Joel. Nós começamos a live hoje falando da profecia de Joel. Então vocês viram que lá não fala só do Espírito, mas fala de outros sinais que haviam de se manifestar nos dias do cumprimento dessa profecia, né? Então está se cumprindo sinais no céu, sinais na terra, sinais na política, sinais na economia, sinais na saúde, sinais nas conexões, né? No conhecimento, no mercado de trabalho, está tudo. É uma globalização. Mas em meio a essa globalização, o Espírito, que a gente possa sempre perceber esses espaços que o Espírito nos fornece para a gente não perder a essência da vida, tá? Não deixa que as questões, os embaralhos venham sufocar, asfixiar essa vida, essa vitalidade que é uma dádiva, tá certo? Na sua vida. Bênção, nosso sábado sincero fica por aqui. Gratidão, gente, por vocês que passaram nessa live hoje. Estamos na fé aí, tá certo? Eu vou falar como o garotinho falava, né? Ficamos assim, eu oro por você e você ora por mim, tá certo? E vamos continuar nessa fé até o próximo encontro, querendo a vida, querendo o universo, querendo Deus, tá? Uma ótima noite aí, bom descanso, fica com Deus e, olha, não se acanhe. Qualquer urgência assim, dá um sinal aí, dá um toque, porque se não tem alguém perto fisicamente, pode ter alguém, pode ter. É como um amigo meu falou lá, ele disse assim, rapaz, eu estava nervoso, não tinha ninguém para conversar, fui no computador, falei com a IA, pronto, a IA conversou com ele lá, a IA conversou com ele e tal, pena que a IA ela fala a partir de algo que já é, né? Agora, se você quer algo mais complexo, como é o ser humano, então confia no universo aí que de repente, se não tem alguém presencial, mas pode ter alguém aqui na tela, como ontem, Deus colocou um amigo para estar conversando comigo à tarde ontem, tá certo? Então é isso, gente. Deus sustente vocês e Ele está sustentando e vai continuar. Só crê, confia e estamos juntos nessa. Uma ótima noite. Esse foi o nosso sábado sincero. Não esquece, essa luz é Jesus. O Espírito Santo te ilumine mais ainda. Gratidão.